Olá, mais uma vez. Neste vídeo nós vamos tratar sobre a constituição da associação e nós falamos que após quando as pessoas se organizam, as pessoas físicas se organizam numa Assembleia Geral, algumas decisões que são ali tomadas, como a formulação do estatuto para poder verificar vai ser as atividades, né? Quais vão ser as atividades que a organização do terceiro setor, a organização da sociedade civil, mais comum chamado ONG. Desculpe até a redundância, mas o meu propósito é que você grave muito bem. Eu quero que ao findar deste curso você já esteja craque em todos esses termos, que é muito comum e você vai precisar ter o conhecimento de todos eles. Então, quando há essa Assembleia Geral, é decidido aí as atividades, é escolhido os membros para a diretoria, tem aquela eleição, há então esta eleição, e quando se precisa-se, no momento de levar o documento para registro, documento que dá personificação jurídica ao que anteriormente era apenas uma ideia, agora, para ser levada para registro, precisa ser lavrado o estatuto. Aquilo que era só uma ideia agora passa para o papel para que se ganhe personificação ou personalidade jurídica. E é justamente o que trata o artigo 54 do Código Civil. Nós vamos tratar agora sobre o estatuto. E o que é o estatuto? O estatuto é o instrumento de constituição de uma associação. Este é o estatuto, qual deve conter, segundo o artigo 54, que eu acabara de citar, os seguintes itens. Então, para que você possa compreender, no artigo na qual está aqui relatado 54, estão relacionados os itens que o estatuto precisa ter. E aqui você pode ler o inciso 1º desta mesma lei, diz que o estatuto não pode deixar de ter a denominação, os fins e a sede da associação, ou seja, precisa constar o nome da associação, precisa ter a finalidade, ou seja, aquilo que eu citei anteriormente, né, os objetivos, quais vão ser as áreas que essa instituição irá assistencializar, e também o endereço físico, né, aonde vai estar situado geograficamente esta associação. Precisa se conter também, e está lá no artigo 54, inciso 2, os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados. Veja bem, dentro do estatuto precisa já estar rezando toda esta situação, porque é uma organização. Então precisa ter ordem. Então, fora ter o nome, a finalidade, ter, né, aí a sede, onde está localizado, precisa estar estabelecidos os requisitos necessários para que uma pessoa possa ser admitida dentro dessa organização. Porque fora as pessoas que deram aí a fundação, a constituição, outras pessoas posteriormente também poderão ter o desejo de se inserir nesta causa. Outras pessoas podem querer aí ingressar nesta mesma empreitada. E assim como pessoas vão querer ser admitidas, outras precisarão ser demitidas, ou seja, vão querer sair da associação por diversas causas, por diversas razões, e essas causas, razões de acordo com o estatuto, ele vai dever estar estabelecido e a pessoa vai ter que, por escrito, colocar qual é, né, a situação que levou ela a tomar a decisão de pedir demissão da associação. E quando eu falo demissão, não tenha em mente CLT, porque não é funcionário. Nós estamos falando de uma entidade do terceiro setor sem fins lucrativos. E nós estamos falando aqui da admissão e demissão de associado. E associado não tem direito trabalhista, ok? E fora a questão do associado querer se demitir ou por sua própria vontade querer sair, há o caso também da exclusão.
quando o corpo diretivo, a Assembleia Geral, que é o órgão máximo, através dos seus diretores aí, vê a necessidade de excluir um associado. Excluir um associado de acordo com as suas atividades, aquilo que ele tem realizado e tem denegrido a imagem da instituição. Então, também há possibilidade, o estatuto tem que estar rezando isso, né? Quais são os casos que pode haver dentro da associação que leve alguém a ser excluído. E também, lá no inciso 3º do mesmo artigo, está falando sobre os direitos e deveres dos associados. Quais são os direitos e deveres? E quando nós falamos aqui direitos e deveres, nós estamos falando dentro da associação o que eles podem fazer e o que não podem estar realizando, ok? As fontes de recursos para a sua manutenção. Isso é muito importante. Aqui no inciso 4º do artigo 54, fala das fontes de recursos para a sua manutenção, porque a associação vai precisar pagar aluguel, a associação tem despesa com água, com luz, com telefone, com internet. Ela pode, de acordo aí com a sua atividade, o crescimento, o desenvolvimento da atividade, a associação pode aí ter funcionários. Aí agora eu estou citando a CLT, porque uma associação, mesmo sendo uma entidade sem fins econômicos, ela tem toda a prerrogativa, todo o direito, por ser uma personalidade jurídica aí, conforme o artigo 44 do Código Civil, ela pode sim ter funcionário registrado. Ela pode ter. E isso também entra na parte da manutenção, ou seja, quais são as despesas, né? Quais são todos os gastos que a associação tem mensalmente. E no estatuto tem que estar rezando como que vai ser a captação dessas fontes de recursos, que geralmente através de doação e também tanto do comércio quanto a prestação de serviço. E aí você pode dizer, Paulo, a associação pode prestar serviço com fins econômicos, a associação pode vender algum produto e ter um fim econômico ali? Sim, desde que no estatuto esteja rezando sobre isso e que todo esse recurso tem que ser integralmente empregado na atividade da associação. Lembre-se que a associação não distribui superávit, não distribui lucro e nem remunera os seus diretores. Todas as fontes de recursos ela deve ser integralmente, 100% gasto, empregado, empenhado na atividade primordial e principal da instituição. E isso o estatuto também vai estar rezando. O modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos, que está lá na Lei 11.127 de 2005. Isso também é muito importante. Como vai ser, né, como será criado, né, os órgãos que deliberará a organização da instituição. Por exemplo, nós podemos pegar aqui o Conselho Fiscal. Conselho Fiscal, né, o órgão também de controle patrimonial e muitos outros que nós vamos tratar afinco de forma mais estreita, mais profunda aí, mais para frente do curso, ok? No inciso 6º, fala das condições para alterações das disposições estatutárias e para a sua dissolução. Lá também no teu estatuto deve estar rezando quais são as condições para que esse estatuto possa haver uma alteração. Porque o estatuto ele não é permanente, ele pode ser alterado. E para ser alterado, então, se é convocado o órgão máximo da instituição, que é a Assembleia Geral. E dentro do estatuto já vai estar rezando quais são as possibilidades para se alterar ou até mesmo para dissolver essa associação. E aqui também no inciso de número 7, a forma de gestão
administrativa e da aprovação das respectivas contas, que está também lá na Lei 11.127 de 2005 e também está no Código Civil. Então aí está para você entender aqui como se constitui, né, a associação e dentro desta prerrogativa, como se constitui aí o seu estatuto. Até o próximo vídeo.